Estou aqui com a nossa tabela aberta e vou mostrar para vocês uma série de funções. Vou usar essa planilha aqui mesmo. Por exemplo, vou começar com a função hoje. Vou colocar aqui o sinal de igual e vou escrever a palavra hoje. Pode ser maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Abro parênteses. Ela não possui argumento. Só abrir e fechar o parênteses e pressionar Enter. Ela retorna a data de hoje. Outra função também relacionada à data é a função agora. Também não precisa de argumentos. Só abrir e fechar parênteses. Ele coloca a data e a hora, que pode ser formatada com aquelas opções que eu comentei anteriormente. Outra função relacionada à data é dia da semana. Só que para essa, vou deletar essa daqui e vou colocar, por exemplo, 28/11 de 2010. Observe que está com uma data aqui. Eu vou colocar como data abreviada, só para ficar as duas datas iguais. Vou usar a função dia, ponto. Como já apareceu o dia da semana aqui embaixo, eu só vou apertar Tab. Ele preenche para a gente. Aqui você vai informar um número ou uma data, no caso uma data, para ele retornar que dia da semana vai ser. Por exemplo, vou pegar aqui o de hoje, ponto e vírgula. É que você vai informar 1, 2, 3, 11, um desses números aqui, indicando o que está escrito aqui na frente. Por exemplo, o número 1, se você escrever o número 1, você está informando que 1 corresponde a domingo até 7 sábado. Então, 1 domingo, 2 segunda, 3 terça e assim por diante. Que no caso é o normal. Quer ver? Vou colocar 1, vou fechar parênteses e vou dar Enter. Hoje é segunda-feira, é o segundo dia da semana. Vou apertar F2 para voltar aqui. Vou apagar ele aqui. Colocar ponto e vírgula para aparecer de novo. Se eu colocar o 2, está indicando que o 1 corresponde a segunda-feira até o 7 domingo. Então, no caso, para ele, a segunda-feira é o primeiro dia da semana agora, retornando 1. Pressionar F2, vou colocar aqui o ponto e vírgula para ele aparecer de novo. Se eu colocar 3, 0 é segunda-feira, 1 é terça, até 6 domingo. Então, hoje é o dia 0. Apertar F2 de novo. E aqui está, 11, 1 é segunda, e assim vai seguindo até aqui embaixo. E se você não colocar nenhum, ele pega o primeiro, como o domingo sendo o dia 1, segunda 2 e assim por diante. Por exemplo, vou pegar aqui uma data, 20, vou colocar 30/11 de 2011, 4, que no caso é uma quarta-feira. Deixa eu pegar aqui, vou dar um clique aqui no relógio, ó, dia 30, aqui, quarta-feira. Outra função de data também, só que aqui eu vou ter que preencher, por exemplo, vou colocar aqui 28/11 de 2011. Poderia usar a função igual hoje também, daria no mesmo. Então aqui eu tenho a função 28/11 de 2011 e aqui 28/11 de 2010, que é o ano passado. Em folhas de pagamento, os funcionários recebem normalmente de 30 em 30 dias. E o mês às vezes varia entre 30, 31, 29, 28, não é uma constante. Então nós temos aqui a função dia 360,
ela calcula o ano como 360 dias e dando exatamente 30 dias para cada mês. Então você informa aqui duas datas, por exemplo aqui, uma data, ponto e vírgula, uma outra data. Ó, repare que eu informei exatamente um ano de diferença, que foi no dia 28/11 do ano passado até hoje, deu 360. Se você fazer esse cálculo manualmente, as datas manualmente, igual, pegar aqui, menos, opa, eu coloquei ao contrário, ficou menos 365 dias, é esse menos esse. O ano, se você fazer manualmente, uma data menos outra data, vai dar 365 dias. Só que não é muito ideal para fazer folha de pagamento, porque é calculado de 30 em 30 dias. Então, a função dias 360, coloca o ano como 360. Vou deletar essa, vou deletar essa. A função inteiro, por exemplo, vou colocar aqui 5,5. Ele retornou uma data. Se eu quiser que isso volte ao normal, eu venho aqui em cima em data e coloco geral. Pronto, 5,5. A função int, abre parênteses, seleciona o número, não possui outro parâmetro, ele arredonda o número ignorando as casas decimais. Por exemplo, 5,1 ficou 5, 5,9 continua 5. Agora, 6,2 aí fica 6, 6,99 fica 6. Ele ignora as casas decimais, informando apenas o número inteiro. Só que aí também nós temos as outras duas funções. Que nós temos aqui a função arred, você seleciona, você dá ponto e vírgula, aí que você vai informar a quantidade de dígitos que você quer de casas decimais. Por exemplo, eu vou querer uma casa decimal só, porque o número inteiro ele arredonda ignorando as casas decimais. No caso aqui ficaria 6. Agora ele vai arredondar com base em quantas casas decimais eu pedir, que é o número que eu coloquei aqui, ó, uma casa decimal eu quero. Então se eu colocar 6,2, ou melhor, eu vou colocar 0 casa decimal. Vou vir aqui e vou colocar 0 de casa decimal. Eu quero o número inteiro. 6,2, 6,3, 6,4. Se eu colocar 6,5, ele arredonda para cima. 6,4, ele arredonda para baixo. 6,9, 7,1, 7,5, ou seja, ele está pegando o número, essa função aqui, ele está pegando o número e arredondando para uma casa decimal, para 0 casa decimal, e eu posso colocar quantas casas decimais eu quiser. Aí nós temos também a função arredondar para cima ou arredondar para baixo. No caso, eu vou pegar aqui arredondar para cima. Seleciono o número, ponto e vírgula, quantas casas decimais eu quero? Nenhuma. 7,1, ele está arredondando para cima. 6,1, ele está arredondando para cima. Independente do número que eu colocar, ele sempre vai arredondar para cima. E nós também temos a arredondar para baixo. Opa, arredondar para... tab, arredondar para baixo. Se eu colocar 6,9, ele arredonda para baixo. Se eu colocar 7,1, ele arredonda para baixo. 7,9, ele sempre vai arredondar para baixo. Temos também a função mod, que é uma função que eu vou mostrar para vocês agora, que, por exemplo, se eu colocar aqui igual 30 dividido por 4 dá 7,5. Se você colocar na função mod, o número que está perguntando é o 30.
ponto e vírgula, o divisor 4, ele vai te dar o resto. No caso, ó, o resto é 2. Por quê? Se você pegar aqui o 30 e dividir por 4, dá 7,5. Se a gente ignorar o vírgula 5 e trabalhar só com o 7, e pegar 7 vezes 4, dá 28. Para o número 30 que tínhamos colocado, sobra 2. Ou seja, ele só informou o resto da nossa conta. Pegando outro exemplo, igual 25, ponto e vírgula, porque eu estou usando uma função, eu estou informando o número e estou informando qual é o divisor. Por exemplo, 2, 1 é o resto da nossa conta. Se eu pegar 25 e dividir por 2, dá 12,5. Ignorando o vírgula 5 e ficando só com 12, pegando só o número inteiro, 12 vezes 2 dá 24. Para o número 25, o resto é 1. É essa a finalidade dessa função. Nessa aula eu só mostrei essas funções para vocês. No próximo vídeo eu vou montar uma tabela onde usaremos a maioria delas. Um abraço, até a próxima aula e tchau.